Em 2025, uma alegação começou a circular fora dos canais oficiais, longe de comunicados governamentais e completamente ausente da grande imprensa. Segundo relatos independentes, mergulhadores teriam identificado no fundo do Mar Vermelho estruturas e restos que sugeririam algo impensável: um exército inteiro soterrado sob séculos de água, sal e coral. Não fragmentos isolados, não indícios dispersos, um conjunto completo, como se o tempo tivesse sido interrompido no instante exato de uma catástrofe antiga. O impacto dessa afirmação não está apenas na possível descoberta, mas no contraste absoluto entre o tamanho da alegação e a reação do mundo. Em um cenário onde qualquer achado arqueológico menor gera manchetes, entrevistas e disputas acadêmicas, essa história avançou quase em silêncio. Nenhuma universidade se pronunciou. Nenhum museu solicitou acesso. Nenhuma autoridade egípcia comentou. O vazio institucional se tornou parte do próprio enigma. Esse silêncio não pode ser tratado como detalhe secundário. Ele é o primeiro sinal de que algo nessa narrativa foge do padrão conhecido da arqueologia moderna. Descobertas reais deixam rastros claros: documentos, imagens oficiais, nomes de pesquisadores, protocolos científicos. Quando esses elementos não aparecem, a ausência passa a falar mais alto do que qualquer imagem subaquática impressionante. É exatamente nesse ponto que a investigação começa a se aprofundar. Se inscreva no canal Segredos Ocultos e nos ajude a alcançar nosso sonho de 1000 inscritos. Se esse conteúdo está fazendo sentido até aqui, deixe seu like e aproveite para comentar de onde você está assistindo, cidade e estado. A história não surge do nada. Ela tem origem, direção e um personagem central que moldou tudo o que veio depois. Para compreender por que tantas pessoas ainda acreditam nessa narrativa, é necessário voltar décadas no tempo para o momento em que essa busca começou de forma solitária, fora das instituições e longe da validação científica. Esse personagem acreditava que o passado não estava apenas escrito em livros, mas escondido sob a superfície do mundo físico, esperando para ser encontrado por quem estivesse disposto a procurar sem pedir permissão. Essa convicção se tornaria tanto a força quanto a fragilidade de toda a história que se seguiria. O que parecia apenas uma busca pessoal por respostas religiosas acabaria influenciando gerações inteiras de exploradores amadores, documentaristas independentes e criadores de conteúdo. A narrativa cresceu, se transformou e se adaptou aos tempos digitais, ganhando força justamente onde o rigor científico não conseguia acompanhar sua velocidade. Mas toda história poderosa carrega um ponto de ruptura, um momento em que a emoção precisa enfrentar os limites da realidade física. E quando esse confronto acontece, nem toda convicção sobrevive intacta. No próximo capítulo, a investigação avança para a figura que deu origem a tudo isso, um homem comum, movido por fé absoluta, que acreditava ter encontrado provas capazes de reescrever a história antiga e que, consciente ou não, criou um dos mitos arqueológicos mais persistentes da era moderna. A história do suposto exército submerso no Mar Vermelho não começou com tecnologia avançada, drones ou grandes expedições financiadas por milhões. Ela começou com um homem sozinho, movido por uma convicção profunda de que a história antiga não havia sido totalmente revelada. Esse homem era Ron Wyatt, para alguns, um explorador incansável. Para outros, um autodidata que ultrapassou os limites entre fé pessoal e investigação científica. Independentemente da interpretação, é impossível ignorar o impacto que ele teve na construção desse mito. Ron Wyatt nasceu em 1933, nos Estados Unidos, e passou grande parte da vida longe do meio acadêmico. Sua formação não era em arqueologia, geologia ou história antiga. Ele trabalhava como enfermeiro anestesista.
Ainda assim, desenvolveu uma obsessão silenciosa por localizar evidências físicas que confirmassem relatos bíblicos. Para Wyatt, os textos sagrados não eram metáforas ou tradições simbólicas. Eram registros históricos literais, deixados para serem encontrados no mundo real. Essa visão moldou todas as suas decisões. Ele não buscava hipóteses alternativas, nem partia de perguntas abertas. Ele partia de respostas pré-definidas. Sabia o que queria encontrar antes mesmo de mergulhar. E na mente dele, isso não era um problema. Pelo contrário, ele acreditava que a ciência oficial ignorava evidências por preconceito ou medo de confrontar narrativas consolidadas. Essa convicção o levou a agir fora das instituições, longe de universidades e sem submeter seus achados a qualquer tipo de revisão independente. Durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, Wyatt realizou diversas expedições por conta própria, especialmente na região de Nuweiba Beach, no Golfo de Aqaba. Segundo seus relatos, ali estaria o ponto exato da travessia bíblica do Mar Vermelho. Foi nesse local que ele afirmou ter encontrado rodas de carruagens egípcias no fundo do mar, algumas supostamente feitas de ouro, além de ossos humanos e de cavalos incrustados em coral. Wyatt documentou o que via com fotografias subaquáticas, desenhos feitos à mão e anotações detalhadas. Esses registros se tornaram a base de toda a narrativa que circula até hoje. No entanto, existe um detalhe que define completamente o peso histórico de qualquer descoberta arqueológica: verificação externa. E foi exatamente isso que nunca aconteceu. Nenhum dos objetos descritos por Wyatt foi retirado oficialmente do local para análise. Nenhum foi entregue a museus. Nenhuma universidade recebeu amostras para datação por carbono. Nenhuma equipe independente confirmou a origem ou a idade de qualquer item. Tudo permaneceu restrito ao acervo pessoal de Wyatt, acessível apenas por meio de palestras, fitas de vídeo e publicações independentes. Esse isolamento não fortaleceu a narrativa, pelo contrário, a enfraqueceu. Na arqueologia, descobertas extraordinárias exigem procedimentos rigorosos. Não basta observar algo que parece antigo, é necessário provar. É preciso contexto estratigráfico, localização precisa, cadeia de custódia, análise laboratorial. Nada disso aparece nos registros de Wyatt. Isso não significa que ele não acreditasse no que estava vendo. Significa apenas que acreditar não é suficiente para transformar observação em evidência histórica. Com o passar do tempo, especialistas começaram a analisar o material divulgado por Wyatt. As perguntas se multiplicaram. Por que nenhuma roda foi recuperada? Por que não há ossos catalogados? Por que não existe um único relatório científico publicado? As respostas nunca vieram de forma clara. Em vez disso, a narrativa passou a se sustentar mais pela repetição do que pela comprovação. Ainda assim, a história cresceu. Documentários alternativos surgiram, vídeos amadores se espalharam. Sites passaram a tratar as alegações como fatos estabelecidos. A figura de Ron Wyatt se transformou em algo maior do que ele próprio. Para muitos, ele passou a ser visto como um pioneiro incompreendido, alguém que teria sido ignorado por desafiar o sistema. Essa percepção emocional ajudou a blindar a narrativa contra críticas técnicas. Mas toda construção baseada em convicção pessoal carrega uma fragilidade estrutural. Quanto mais pessoas repetem uma história sem verificar suas bases, mais difícil se torna separar o que foi realmente observado do que foi interpretado. E é exatamente nesse ponto que o mito começa a se distanciar perigosamente da realidade verificável. A figura de Ron Wyatt não pode ser descartada com desprezo, mas também não pode ser aceita sem questionamento. Ele não era um charlatão óbvio, mas tampouco seguia os métodos que transformam descobertas em conhecimento histórico legítimo.
Ele ocupava um espaço intermediário onde fé, curiosidade e interpretação pessoal se misturavam sem filtros. E esse espaço é fértil para erros que parecem convincentes à primeira vista. No próximo capítulo, a investigação se afasta do homem e se aproxima do ambiente, porque antes de discutir intenções ou crenças, é preciso entender o cenário físico onde tudo isso teria acontecido. O fundo do Mar Vermelho guarda formas que confundem até especialistas experientes. E quando a aparência engana, o cérebro humano tende a preencher lacunas com aquilo que mais deseja encontrar. Antes que qualquer narrativa seja aceita ou descartada, existe um elemento que precisa ser compreendido em profundidade: o próprio ambiente onde a suposta descoberta teria ocorrido. O fundo do Mar Vermelho não é um espaço neutro, passivo ou estático. Ele é um dos ambientes subaquáticos mais complexos do planeta, moldado por atividade tectônica intensa, variações químicas extremas e um ecossistema que transforma objetos ao longo do tempo de maneira radical. Ignorar esse fator é ignorar metade da história. O Golfo de Aqaba, especificamente, apresenta características únicas. Suas águas são profundas, extremamente claras e ricas em vida marinha. O coral cresce ali com velocidade incomum e tem a capacidade de envolver qualquer objeto sólido, natural ou artificial, criando formas que desafiam a identificação visual. Estruturas simples podem adquirir contornos que lembram artefatos complexos. Linhas irregulares passam a parecer simétricas. O que antes era rocha se transforma aos olhos humanos em algo que sugere intenção. Esse fenômeno não é novo. Arqueólogos subaquáticos enfrentam esse desafio constantemente. Em diversos locais do mundo, formações naturais já foram confundidas com ruínas de cidades antigas, navios e até esculturas humanas. O cérebro humano é treinado para reconhecer padrões familiares. Quando alguém entra em um ambiente já carregando uma expectativa específica, essa tendência se intensifica. O olhar não procura entender, ele procura confirmar. No caso do Mar Vermelho, esse efeito é amplificado por outro fator: a mineralização. Metais expostos à água salgada por longos períodos sofrem processos químicos que alteram completamente sua aparência. O ferro se decompõe, o bronze se transforma e até ligas modernas podem adquirir uma coloração que lembra materiais antigos. Sem análise laboratorial, qualquer tentativa de identificar a composição ou a idade de um objeto se torna especulação visual. As imagens divulgadas ao longo dos anos mostram formas circulares, parcialmente cobertas por coral, que foram interpretadas como rodas de carruagens egípcias. No entanto, especialistas apontam que formações circulares são comuns em ambientes submersos, especialmente onde há erosão diferencial. Rochas mais duras resistem enquanto o entorno se desgasta, criando silhuetas enganosamente simétricas. A aparência de raios ou eixos pode surgir apenas da forma como o coral cresce em torno de irregularidades naturais. Além disso, o fundo do Golfo de Aqaba é instável. Sedimentos se deslocam, correntes alteram posições e objetos leves podem ser movidos ao longo de décadas. Isso torna extremamente difícil estabelecer contexto arqueológico. Mesmo que um artefato antigo estivesse presente, sua posição original poderia ter sido completamente alterada. Sem escavação controlada e registro preciso, não existe como reconstruir a história daquele objeto. Outro ponto raramente discutido é a ausência de dispersão. Um exército inteiro não desaparece de forma organizada. Se carruagens, soldados e animais tivessem sido submersos em um único evento, o resultado esperado seria um campo de destroços amplo, irregular e caótico. O que se observa nas imagens divulgadas são pontos isolados, sem continuidade clara. Isso não invalida automaticamente a narrativa, mas levanta dúvidas significativas sobre sua plausibilidade física.
A arqueologia subaquática moderna utiliza ferramentas avançadas para evitar esse tipo de interpretação precipitada. Sonar de varredura lateral, magnetometria e mapeamento tridimensional permitem distinguir entre forma natural e estrutura artificial, com alto grau de precisão. Nenhuma dessas técnicas foi aplicada oficialmente no local apontado. Tudo o que existe são registros visuais limitados, sem escala, sem coordenadas exatas e sem validação externa. Esse conjunto de fatores cria um cenário perigoso. Imagens impressionantes, contexto emocional forte e ausência de verificação técnica. É nesse ambiente que narrativas se solidificam sem resistência. Uma vez que uma imagem é interpretada como evidência, qualquer explicação alternativa passa a ser vista como tentativa de desacreditar uma verdade já aceita emocionalmente. Mas a ciência não trabalha com emoções. Ela trabalha com repetição, controle e prova independente. E quando esses elementos não estão presentes, o que resta não é conhecimento, mas crença. Ainda assim, a pergunta central permanece. Se tudo isso é fruto de interpretação equivocada, por que essa história continuou se espalhando por décadas? Por que ela ressurge com força renovada a cada geração, mesmo sem novas evidências concretas? A resposta não está apenas no fundo do mar, está na superfície, nos interesses, nos silêncios e nas estruturas que decidem o que merece atenção pública e o que permanece à margem. No próximo capítulo, a investigação se volta para fora da água, para o comportamento das instituições, da mídia e da comunidade científica diante de alegações extraordinárias. Porque às vezes o que não é dito revela mais do que qualquer imagem submersa. Para compreender por que a história do exército submerso nunca foi oficialmente reconhecida, é necessário observar como descobertas arqueológicas reais se comportam quando vêm à tona. Não em teoria, mas na prática. A arqueologia moderna segue um padrão quase inflexível, construído ao longo de décadas para evitar erros, fraudes e interpretações precipitadas. Quando esse padrão é quebrado, o mundo acadêmico reage, e reage rápido. Descobertas legítimas raramente surgem isoladas. Elas envolvem equipes multidisciplinares, autorizações governamentais, universidades, laboratórios e registros públicos. Mesmo achados modestos, como fragmentos de cerâmica ou restos de uma embarcação antiga, geram relatórios técnicos, artigos científicos e conferências. Existe um rastro documental impossível de esconder. É assim que o conhecimento histórico se consolida. Quando o túmulo de Tutancâmon foi descoberto, não houve mistério sobre quem estava envolvido, onde ocorreu ou como foi validado. O mesmo vale para cidades submersas, como Thonis Herakleion, no Egito, localizada no Mediterrâneo. Nesse caso, sonar, escavação controlada, datações e publicações detalhadas permitiram que a descoberta fosse analisada, criticada e confirmada por especialistas do mundo inteiro. Nada ficou restrito à palavra de uma única pessoa. Esse padrão se repete continuamente. Em 2014, por exemplo, a simples identificação de um navio mercante romano afundado gerou repercussão internacional. Museus disputaram os artefatos. Universidades publicaram análises. A mídia acompanhou cada etapa. O motivo é simples: descobertas reais fortalecem instituições, carreiras acadêmicas e o próprio conhecimento humano. Não existe incentivo para escondê-las. É exatamente por isso que o caso do Mar Vermelho causa estranhamento. A alegação não envolve um objeto isolado, mas um evento de proporções gigantescas. Um exército inteiro, supostamente egípcio, soterrado sob o mar. Se confirmado, seria uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Reescreveria capítulos inteiros sobre o Egito Antigo, migrações, conflitos e até cronologias conhecidas.
O impacto seria imediato e irreversível. No entanto, nada disso aconteceu. Nenhum instituto arqueológico solicitou escavações. Nenhum governo anunciou cooperação internacional. Nenhum laboratório divulgou análises. Nenhum artigo científico foi publicado. O silêncio não veio após investigação profunda. Ele veio antes, como se a história nunca tivesse ultrapassado o estágio da alegação informal. Alguns defensores da narrativa afirmam que o silêncio seria resultado de censura, medo ou interesses políticos. Mas essa hipótese enfrenta um problema sério. Ela ignora o funcionamento real da ciência. A academia não é um bloco único e homogêneo. Ela é fragmentada, competitiva e muitas vezes movida por vaidade intelectual. Se uma descoberta dessa magnitude fosse real, alguém teria quebrado o silêncio. Sempre há quem queira ser o primeiro. Além disso, o Egito não tem histórico de esconder achados que reforcem sua importância histórica. Pelo contrário, o país construiu parte de sua identidade moderna sobre a valorização de seu passado. Museus, turismo e prestígio internacional dependem disso. Uma descoberta como essa seria celebrada, não abafada. Outro ponto fundamental é a ausência de disputa. Descobertas reais geram controvérsias acadêmicas intensas. Especialistas discordam, publicam refutações, propõem interpretações alternativas. No caso do Mar Vermelho, não há debate técnico porque não há material técnico para debater. O que existe são vídeos, relatos pessoais e repetições digitais. Esse contraste revela algo desconfortável. A narrativa não falhou em ser aceita por ser ameaçadora demais. Ela falhou porque nunca entrou no sistema que valida descobertas históricas. Ela permaneceu fora, orbitando o imaginário coletivo sem jamais tocar o solo da verificação científica. Ainda assim, a história continuou viva. E mais do que isso, ela se fortaleceu com o tempo. Cada novo vídeo, cada nova postagem, cada nova geração de espectadores trouxe consigo uma pergunta inevitável. Se não é real, por que ninguém prova definitivamente que não é? Essa pergunta parece lógica à primeira vista, mas carrega uma inversão perigosa. Na ciência, o ônus da prova não está em quem questiona, mas em quem afirma. Não cabe ao mundo provar que algo não existe. Cabe a quem afirma provar que existe. E quando essa prova não aparece, o silêncio deixa de ser suspeito e passa a ser coerente. Mas existe um último elemento que precisa ser analisado. Algo ainda mais revelador do que o padrão científico. Algo que surge quando se observa não o que foi feito, mas o que deliberadamente não foi feito. No próximo capítulo, a investigação se concentra nesse vazio, no silêncio institucional, que, ao contrário do que muitos acreditam, pode ser a evidência mais forte de todas. Em um mundo saturado por informação, o silêncio se tornou um evento raro. Governos se manifestam, universidades publicam comunicados, pesquisadores disputam espaço na mídia e descobertas menores ganham destaque quase imediato. Nesse cenário, o silêncio absoluto não é neutro. Ele comunica. E no caso da suposta descoberta no Mar Vermelho, esse silêncio se prolonga há décadas. Quando uma alegação arqueológica surge, o primeiro movimento institucional costuma ser simples: verificação preliminar. Especialistas analisam imagens, solicitam dados adicionais, avaliam a plausibilidade do local e do contexto histórico. Mesmo quando a hipótese parece frágil, ela é examinada se houver material suficiente. No entanto, no caso do exército submerso, esse processo nunca começou oficialmente. Não houve interesse formal, nem mesmo para refutar. Esse detalhe é crucial. A ciência não ignora algo por medo. Ela ignora quando não há base mínima para a investigação. Alegações sem coordenadas precisas, sem acesso a objetos, sem metodologia documentada, simplesmente não entram na agenda acadêmica.
Não por censura, mas por economia intelectual. O tempo científico é escasso e ele é direcionado para onde há possibilidade real de avanço. A ausência de ação não indica conspiração. Indica avaliação preliminar negativa. Outro aspecto revelador é o comportamento da mídia tradicional. Veículos jornalísticos de grande porte dependem de credibilidade. Eles não publicam histórias sem fontes verificáveis, especialistas identificáveis e dados confirmáveis. Quando uma história desse porte não ultrapassa blogs alternativos e canais independentes, isso não é coincidência. É filtro editorial funcionando como projetado. Ao longo dos anos, jornalistas chegaram a entrar em contato com instituições egípcias, arqueólogos e oceanógrafos sobre o tema. As respostas foram consistentes. Não existe registro oficial, não há escavações autorizadas e nenhum material foi submetido para análise. Sem isso, não há notícia. O silêncio, novamente, se mostra alinhado com os procedimentos normais, não com ocultação. Enquanto isso, a narrativa prosperou em um ambiente diferente. Plataformas digitais recompensam impacto emocional, não validação técnica. Um vídeo com imagens intrigantes e uma história poderosa tem mais alcance do que um relatório científico denso. O algoritmo não pergunta por datação por carbono. Ele mede retenção, compartilhamento e engajamento. Esse descompasso criou uma realidade paralela. De um lado, a ciência baseada em prova e repetição. Do outro, a narrativa digital, baseada em crença, identidade e emoção. Nesse espaço, o silêncio institucional é reinterpretado como confirmação implícita. A ausência de negação vira prova, a falta de investigação vira medo, e qualquer questionamento é visto como ataque ideológico. Essa inversão lógica é um dos pilares que mantém o mito vivo. Ela transfere o peso da prova para quem duvida, criando um campo onde a narrativa nunca precisa se sustentar sozinha. Quanto mais tempo passa sem validação, mais o silêncio é incorporado como parte da história. Mas há um detalhe que raramente é mencionado. Quando descobertas verdadeiras surgem, o silêncio inicial é curto. Ele dura apenas o tempo necessário para verificar. Depois ele se rompe. Sempre. No caso do Mar Vermelho, o silêncio não se rompeu porque não houve nada sólido para romper. Isso não significa que a história seja irrelevante. Pelo contrário, ela revela algo profundo sobre como narrativas se constroem no mundo moderno. Ela expõe a fragilidade da fronteira entre curiosidade legítima e aceitação acrítica. E mostra como o desejo de confirmação pode superar a exigência de prova. Ainda assim, mesmo diante de tudo isso, a história não desaparece. Ela retorna. Ressurge com títulos mais impactantes, edições mais dramáticas e linguagem cada vez mais assertiva. O mito não se enfraquece com o tempo. Ele se adapta. A pergunta final, então, deixa de ser se a descoberta é real ou não. A pergunta passa a ser outra. Por que essa história continua encontrando terreno fértil? O que ela oferece que fatos verificáveis não oferecem? No próximo capítulo, a investigação abandona completamente o campo físico e institucional. Ela mergulha na psicologia coletiva, na lógica dos algoritmos e no apelo emocional que faz certas histórias sobreviverem, mesmo quando todas as evidências apontam na direção oposta. Mesmo depois de décadas sem confirmação, a história do exército submerso no Mar Vermelho continua reaparecendo com força renovada. Ela atravessou gerações, mudou de formato, ganhou novas imagens, novas trilhas sonoras e novas certezas absolutas. O que começou como um relato isolado se transformou em um fenômeno recorrente. Para entender isso, é preciso sair do campo da arqueologia e entrar em um território mais complexo, o da mente humana. O cérebro humano não busca apenas informação, ele busca significado, histórias que conectam passado, fé,
mistério e redenção ativam camadas profundas da percepção. Elas oferecem algo que dados frios não oferecem: sensação de propósito. A narrativa do Mar Vermelho não é apenas sobre um evento antigo. Ela sugere que o mundo ainda guarda segredos capazes de validar crenças pessoais e desafiar autoridades estabelecidas. Isso a torna emocionalmente poderosa. Existe também o fator da simplicidade moral. A história apresenta um conflito claro, um desfecho dramático e uma divisão nítida entre certo e errado. Não exige contexto complexo, nem leitura aprofundada. Ela se encaixa perfeitamente no formato de consumo rápido, onde a emoção precede a reflexão. Em um ambiente digital acelerado, isso é uma vantagem decisiva. Outro elemento essencial é a sensação de descoberta exclusiva. Quem acredita nessa narrativa costuma sentir que possui um conhecimento oculto, ignorado ou rejeitado pela maioria. Essa percepção cria identidade. Questionar a história passa a ser interpretado não como ceticismo saudável, mas como ataque pessoal. O mito deixa de ser apenas uma ideia e passa a fazer parte da autoimagem de quem o defende. Os algoritmos amplificam esse processo. Plataformas digitais não distinguem verdade de plausibilidade. Elas promovem o que prende a atenção. Histórias que geram surpresa, indignação ou admiração extrema tendem a se espalhar mais rápido. Cada curtida, comentário ou compartilhamento reforça a relevância do conteúdo independentemente de sua base factual. O resultado é um ciclo de retroalimentação onde o mito se fortalece pela repetição. Além disso, a narrativa se beneficia de um recurso poderoso. Ela nunca se fecha completamente. Sempre há uma promessa implícita de que algo maior será revelado no futuro. Uma nova expedição, uma nova imagem, um novo especialista. Essa expectativa constante impede que a história chegue a um ponto final. Ela permanece em estado de espera, o que mantém o interesse ativo. Mas talvez o fator mais importante seja o desconforto com o desconhecido. Aceitar que certas histórias não possuem confirmação concreta pode ser frustrante. Para muitos, é mais confortável acreditar que a verdade existe, mas está sendo escondida, do que aceitar que simplesmente não há evidência suficiente. A conspiração oferece fechamento emocional, onde a realidade oferece incerteza. Isso não significa que questionar narrativas seja um ataque à fé ou à curiosidade. Pelo contrário, questionar é o que separa investigação de ilusão. O problema surge quando o questionamento é substituído pela repetição, quando a dúvida é vista como ameaça e não como ferramenta. A história do Mar Vermelho, vista por esse ângulo, deixa de ser apenas sobre arqueologia. Ela se torna um espelho do nosso tempo, um tempo em que imagens circulam mais rápido que análises, em que histórias emocionais superam processos técnicos e em que o silêncio é reinterpretado conforme a necessidade de quem escuta. Talvez o verdadeiro mistério não esteja no fundo do mar, mas na superfície da sociedade moderna, na forma como escolhemos no que acreditar. Na facilidade com que confundimos ausência de prova com prova de ausência, ou pior, com prova de conspiração. E quando essa reflexão começa a fazer sentido, surge uma última pergunta, inevitável e desconfortável. Quantas outras histórias aceitamos como verdade apenas porque elas soam certas, mesmo sem sustentação real? Essa pergunta não encerra a narrativa. Ela a desloca, porque o maior segredo oculto, muitas vezes, não é o que está escondido do mundo. É o que o mundo aceita sem questionar. Ao longo desses capítulos, a história foi desmontada camada por camada. Não para destruir crenças, mas para separar narrativa de evidência, emoção de método, desejo de realidade. O verdadeiro valor dessa investigação não está em negar ou afirmar,
mas em compreender como histórias poderosas se formam, se espalham e resistem ao tempo. Questionar não é perder o encanto do mistério, é aprofundá-lo com consciência. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.